E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Trago aqui para vocês o sermão do Padre Antônio Vieira. Na verdade, são alguns trechos que nós vamos refletir a respeito do período que nós estamos passando, a Semana Santa, essa passagem, essa Páscoa de Cristo, que também nós estamos em uma passagem, em uma Páscoa, em uma crise, e nós esperamos que essa crise passe logo pela graça de nosso Senhor. Uma das maiores figuras do pensamento luso-brasileiro, Padre Antônio Vieira, do século XVII, destacou-se por sua habilidade como orador sacro, teólogo, filósofo, missionário e político. Você está vendo a imagem dele, Jesus crucificado do lado, e o sermão que nós retiramos os trechos é o sermão da bula. E ele diz assim: do lado do segundo Adão, morto, se formou a igreja. Aquele lado ferido saíram e manaram os sacramentos, e daquele lado aberto se derramaram os tesouros das graças com que o mundo, depois de remido, se enriquece. Mas, se bem todas as graças da Igreja se representam admiravelmente na história deste mistério, reparando eu com atenção em todas as circunstâncias dele. Cristo, na cruz, estava com um título e representação de rei, mas não de rei universal, que era de todo o mundo, senão de rei particular de uma nação, rei dos judeus. E não há graça mais dificultosas e duras de conseguir que as que dependem dos lados dos reis. Observou? Olhemos bem para esta figura exterior e veremos nela uma imagem natural do que os vassalos têm nos reis e do que padecem com os lados. Primeiramente, no estado em que Cristo se achava na cruz, tudo o que pertencia ao rei estava feito. Só o que corria por conta do lado estava por fazer. O que houve de fazer o rei era pedir perdão pelos inimigos, e já estava pedido. Era dar o paraíso ao ladrão penitente, e já estava dado. Era entregar o discípulo à mãe, e a mãe ao discípulo, e já estavam entregues. Era beber ou gostar o fel, e já estava gostado. Era principalmente remir o mundo, e já estava remido. Enfim, tudo o que tocava o rei estava feito. E está consumado. Ao lado, pertencia dar os sacramentos. E só isso estava por fazer. O rei estava patente a todos, com 4 portas abertas, 2 para os inferiores nos pés e 2 para os mais altos nas mãos. E os lados, no mesmo tempo, estavam fechados, por uma e por outra porte, sem haver por onde entrar nem penetrar a eles. O corpo estava ferido e lastimado,
e só os lados sãos e sem lesão alguma. Nem chegaram lá os golpes dos açoites, como as costas, nem carregou o peso da cruz, como aos ombros. Nem os rasgava ou suspendia a dureza dos cravos, como aos pés e mãos. Nem os molestava o estirado e desconjuntado dos membros, como aos nervos e ossos. Nem os atenuava o vazio e exausto do sangue, como as veias, nem os amargava o fel, como a boca. E o que é mais que tudo, nem os picavam os espinhos, como a cabeça, tendo tanto da coroa. Finalmente, o que excede toda a razão e toda a admiração é que estava junto e recolhido nos lados tudo o que faltava ao rei. De duas coisas padeceu Cristo: extrema falta no Calvário, falta de sangue e falta de água. Faltou-lhes o sangue, porque o tinha derramado ali e em tantas outras partes. Faltou-lhes a água, porque da mesma falta de sangue se seguiu aquela extraordinária sede que o obrigou a dizer: tenho sede. É, porém, muito de notar que quando se abriu o lado, do mesmo lado saiu sangue e água. Pois, se o rei padecia tanta falta de sangue e tanta falta de água, como agora lhe sai do lado sangue e muita água? Porque tudo o que falta aos reis está junto e recolhido nos lados. Oh, se houvesse, não digo uma lança, ou uma lançada, senão uma chave mestra que abrisse estes lados, como é certo que achariam neles junto aos reis, ou tudo, ou grande porte do que lhes falta, o que fazendo 2 atos de justiça em um mesmo ato, poderiam socorrer, remediar e ainda enriquecer, e muitos com o que não basta a poucos. Estes são os lados dos reis, mas não assim o lado de Cristo. Passemos do exterior, da alegoria, do interior, da realidade. Toda a diferença de lado a lados está na limitação do Édios, dele, de Cristo. Os lados dos reis da terra dilatam, porque não querem fazer. O lado de Cristo dilatou para poder fazer mais do que estava feito. Os lados dos reis, estando todo o corpo chagado, só eles se veem sãos. Corpo de atleta não me pega o vírus, não é isso? O lado de Cristo esteve são, para ser ele o mais chagado, antes a maior chaga de todas. Os lados dos reis fecham-se porque se não querem comunicar a verdade.
não tem suficiente para todos os casos testes para sabermos a verdade, para sabermos a dimensão da pandemia. O lado de Cristo esperou fechado para se comunicar com maior abundância e para ficar sempre aberto. Finalmente, os lados dos reis ajuntam em si e para si tudo o que falta aos reis. O lado de Cristo ajuntou em si, em seu peito, né? Mas, para nós, tudo o que sobejou a Cristo. Notai muito. O sangue de Cristo foi o preço de nossa redenção. E com este preço era infinito, porque uma só gota bastava para remir 1000 mundos. Tão infinito foi o que sobejou depois de remido, como era infinito o que se despendeu para remir. O que se fez deste preço que sobejou? Assim como do que se despendeu se pagou o resgate, assim do que sobejou se fez um depósito. E este depósito de preço e valor infinito são os tesouros da igreja, que misteriosamente estavam encerrados ao lado de Cristo. Daqui se entenderá a razão por que, tendo o Senhor derramado tanto sangue até a morte, ainda reservou no lado mais sangue para o derramar depois de morto. E por que, se no ponto da morte de Cristo ficou o mundo remido? Porque o sangue derramado até a morte significava o preço necessário à redenção, que se despendeu, e o sangue que se derramou depois da morte significava o preço superabundante que sobejou. Do que se despendeu na paixão, como de resgate se remiu o mundo. Do que sobejou no lado, como de depósito se formou e enriqueceu a igreja. Assim como, do lado de Adão, diz Santo Agostinho, se formou Eva, assim do lado de Cristo saíram os sacramentos, para que deles, como de matéria superabundante, se formasse a igreja. E estes são os tesouros das graças que hoje se nos concedem, tirados do depósito infinito e inexausto do lado de Cristo aberto. Para quem observou, o Papa, ele ofereceu um desses tesouros da igreja para todo o mundo. Uma bênção da cidade de Roma para todo o mundo. Ó misericórdia do lado de Cristo, ó tesouros da Madre Igreja que dele se enriqueceu. Ele, tão infinito em luz entregar, e ela, tão liberal em nolos repartir. Então esse é o presente que eu tenho para dar a cada um de vocês pelo prazer de partilhar comigo as reflexões do exímio orador, um dos maiores de todos os tempos, o filósofo teólogo Padre Antônio Vieira, nosso filósofo brasileiro que se destaca hoje.
Obrigado, pessoal. Até a próxima. Se você gostou, compartilhe, mostre para os seus amigos a verdadeira revelação do significado do lado de Cristo Jesus.